Bom, nessa nossa segunda parte do nosso Evangelho no Lar, então, nós vamos continuar aqui com o estudo do livro A Roda da Vida, num capítulo que se chama Objeto Imaginado. Nesses próximos 4 capítulos, o Lama vai nos propor um exercício, 4 exercícios, na verdade, para que a gente firme melhor em nossas mentes essa compreensão de que a realidade que a gente observa externamente ela é inseparável do nosso conteúdo interno, da nossa mente. Né? De uma maneira assim bem explícita e direta, o Buda disse nos seus ensinamentos o seguinte: a mente sempre vê a mente. Nesse sentido de que não surge nenhum fenômeno com o qual a gente se depare onde não tenha nesse fenômeno a participação do observador. O observador está sempre presente. Ou seja, todos os fenômenos, qualquer que sejam, eles só surgem quando existe a interação entre o objeto externo e um observador. O observador está sempre presente, né? Então, uma das coisas que a gente deveria atentar, por exemplo, é que sempre que se diz assim, temos que ser completamente objetivos, ou, do outro lado, quando nós dissemos assim, isso aí é muito subjetivo, nós estamos ainda numa percepção muito distorcida da realidade, porque não existe nada genuinamente e exclusivamente objetivo, e nem existe nada que seja só subjetivo, né? O sujeito e o objeto surgem quando eles interagem. Quando alguém olha para um objeto, quando um sujeito olha para um objeto, surge o sujeito e surge o objeto. E esses exercícios que o Lama vai nos passar aqui é justamente para que a gente firme um pouco mais essa concepção em nossas mentes. Então, esse primeiro exercício que ele chama aqui do objeto imaginado, ele diz assim: podemos iniciar pela observação de um objeto imaginário qualquer. Não importa qual o objeto imaginado, temos que nos dar conta de que, por ser imaginado, é em nossa mente que ele está. Podemos produzir uma esfera, um cubo, o rosto de um amigo, a nossa casa, a porta da geladeira. Importa perceber quem produz a imagem. Se produzimos, vemos. Se vemos, vemos com a mente. Com o que mais veríamos senão com a mente? Então, a mente vê a mente. O objeto é a mente e é visto pela mente. Logo, a mente se dividiu em duas, a mente que vê e a mente que é vista. Por quê? Porque a substancialidade do objeto é a própria mente. Então, vejam, nesse primeiro exercício, ele está fazendo um exercício inicial, ou seja, ele pede que a gente imagine um objeto, qualquer um, como vocês viram, pode ser qualquer coisa, né? Então, por exemplo, a gente pode imaginar nosso celular, digamos. Eu estou aqui imaginando, pensando no meu celular. Não estou olhando para ele, mas estou pensando nele. Está vindo à minha mente a imagem dele, né? No momento em que eu faço isso, do ponto de vista da mente ordinária, parece assim, que eu estou me lembrando de um objeto, né? Mas, na verdade, eu estou contemplando a produção da minha própria mente. Eu gerei uma imagem e estou olhando para essa imagem, né? A tendência que a gente tem é falar assim, estou me lembrando do meu celular, estou me lembrando do meu carro, né? Ou então estou me lembrando da minha prima ou do meu primo, que não está aqui presente, mas eu estou me lembrando dele. Mas, na verdade, nós não estamos nos lembrando dele, nós estamos vendo uma produção da nossa própria mente, né? Uma imagem que a nossa mente produziu. Mais na frente, ele vai fazer esse exercício com uma figura plana, depois com uma figura tridimensional e depois com uma pessoa, né? Por quê? Porque aí a gente vai avançando no exercício e vai vendo que não é só quando a gente imagina o objeto que a mente está vendo a própria mente, é também quando a gente está usando os nossos sentidos para olhar alguma coisa. Vocês lembram quando a gente fez aquele exercício aqui também nesse livro, de olhar o cubo na página? Então a gente vê o cubo, que é uma figura tridimensional, desenhado numa página que é plana, que não tem altura. E a gente vê um objeto com altura, comprimento e largura, né? Por que se fez aquele exercício naquela hora? Para a gente perceber que aquele mesmo objeto que a mente está vendo como um cubo, ela pode ver como um hexágono plano, né? Uma figura de 6 lados desenhada numa folha plana. O que significa isso? Que a mente tem uma participação na produção do conteúdo objetivo que está sendo observado. Percebe? Então, todos esses exercícios são para que a gente
vá aprofundando a compreensão desse processo permanente de criação que nós estamos fazendo a todo momento. É por isso que nós estamos estudando no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo 12, né? Amai os vossos inimigos, né? Já falamos aqui várias vezes. Como que é possível amar os inimigos? Por quê? Porque a mente ela pode mudar a sua maneira de olhar. Então, um inimigo que num primeiro momento é percebido como um inimigo e consequentemente como um objeto de ódio, se eu mudo o conteúdo interno da minha mente, se eu amplio a minha visão, se eu procuro olhar para aquele objeto ou para aquela pessoa que eu estou contemplando com uma visão mais ampla, eu vou mudar o próprio objeto, porque ele depende de quê? Depende de como eu o vejo. Né? Ele não existe independentemente da minha visão, ele não existe independentemente da minha mente. Né? Então, esse exercício, embora ele seja bastante simples, ele tem essa finalidade, né? De fazer com que cada vez mais a gente vivencie, não apenas entenda, mas vivencie, né, essa realidade de que a mente está sempre olhando a mente, ou seja, é aquilo que nós falamos naquela primeira sabedoria que nós estudamos, a sabedoria do espelho. Né? Então, quando uma pessoa começa a falar assim, meu trabalho está horrível, está péssimo, meu chefe é chato, não sei o quê. Se a gente tiver a sabedoria do espelho, nós vamos olhar e ver que ela está falando não é dos outros, ela está falando dela. Né? Não que ela esteja falando que ela seja chata igual o chefe dela é, ou qualquer coisa desse tipo, mas ela está falando sobre como ela é impaciente, como ela tem dificuldade de conviver com pessoas que não estão de acordo com aquilo que ela esperaria que fosse a forma delas se comportarem. Né? Então, muitas vezes, os mestres espirituais falam assim, quando você quiser saber como uma pessoa está, você não pergunta para ela assim, como é que você está? Porque ela vai dizer por questão social, tudo bem, tranquilo. Né? Você não pergunta assim, você pergunta assim, como é que está seu trabalho? Como é que está, né, a sua família? E seus filhos? Meu filho está dando trabalho. Meu Deus do céu, eu não sei o que fazer com esse menino. Ele sai, ele vai para não sei o que, ele não faz o que eu quero. Aí ela está falando dela. Ela não está tão bem quanto ela está dizendo, porque ela não está conseguindo administrar, né, as situações da vida dela. E o espelho que a reflete é justamente as circunstâncias que a envolvem, entendem? Então esse exercício ele tem essa finalidade. E aí o Lama continua dizendo assim, num outro ensinamento, o Buda diz, a mente vê a mente. Mas quando a mente vê a mente, não nos damos conta disso. Isso é que é ignorância. Né? É a gente achar que aquele objeto existe lá fora da forma como nós o vemos. Então alguém olha um livro, fala assim, nossa, esse livro aqui é maravilhoso. Aí outro vem, não, é muito chato. Então o objeto ele não existe por si mesmo, entendem? Então ignorância é a gente achar que os objetos têm existência por si mesmo. Né? Isso é um ponto que precisa ficar muito claro para a gente não cair no outro extremo, porque o caminho espiritual é sempre o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio. Né? Então, eu chegar aqui e dizer, por exemplo, olhar para um livro e dizer, não, aqui não tem livro nenhum. Não, aí também já caí no outro extremo, que eles chamam o extremo do niilismo. Né? E o extremo oposto ao niilismo é o existencialismo. Aqui tem um livro, você não está vendo que tem um livro? Vai depender de quem consiga ver isso como livro. Né? Um analfabeto que nunca tenha tido contato com qualquer tipo de escrita, que nunca tenha visto, não saiba nem o que é imprensa, né? Ou um índio que chega aqui, não vai saber o que é isso. Tá? Então o livro, a gente pode dizer então, o livro existe na medida em que existe uma mente que dê existência a ele. Aí nós temos que fazer uma diferença entre verdade absoluta e verdade convencional. Né? Então, todos os fenômenos que a gente olha, eles são verdades convencionais. Né? Por que convencionais? Porque eles dependem de uma série de referenciais que a nossa mente tem para identificar. Então, por exemplo, livro. Como é que eu identifico o livro? Porque eu tenho referenciais. Por exemplo, eu fui alfabetizado, né? Me ensinaram desde criança como fazer para ler da esquerda para a direita, né? O que é uma letra, né? Que essas letras representam os sons da minha fala. Tudo isso está na minha mente. Se não tiver na minha mente, eu não tenho como ver livro. Então, por isso que a gente diz que o livro é uma realidade convencional e todos os objetos são. Né? O celular é uma realidade convencional. Por quê? Porque eu preciso saber,
a minha sociedade, as pessoas à minha volta me ensinaram que isso é um aparelho que serve para telefonar, que pode acessar a internet, que você mexe assim, assado, né? Aperta aqui, aperta ali, tira uma foto. Mas se eu não tivesse conteúdo dentro da minha mente, não existe celular, concorda? Né? Existe um aglomerado de coisas ali que eu não sei o que é. Tudo é assim, né? Então, esses fenômenos, eles a gente chama de verdades convencionais, né? Então, é importante essa noção, por quê? Para a gente não cair no niilismo, dizer não existe nada, é tudo ilusão. Não, não é que tudo seja ilusão. A ilusão é nós acharmos que as coisas existem independentemente da nossa visão. Elas não têm essa existência. Elas não têm existência, isso aí chama-se existência inerente. Inerente ao objeto, não tem. Tá? A mente, o objeto surge junto com a mente, por isso que a gente chama coemergência, emerge junto. Emerge um conteúdo interno e emerge um conteúdo externo. Mas, diga. No momento que a gente percebe que as coisas só existem porque a gente dá um significado para elas, o que a gente devia fazer com isso? Aí a gente tem do ponto de vista espiritual, isso é importante para que a gente perceba que a gente tem a liberdade de dar esses significados. E tendo essa liberdade, a gente não precisa sofrer por causa de determinadas coisas, porque eu posso mudar minha ótica, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Sei lá, o seu vamos dizer assim, vou te dar um exemplo do Dalai Lama, por exemplo. Lá no Afeganistão, muito tempo atrás, ele era budista. E eles tinham construído uma imagem do Buda numa rocha imensa, tamanho de um prédio. Então aquilo ali era uma coisa que, inclusive, o próprio Dalai Lama e toda a comunidade budista dava muito valor, né? Só que aí os muçulmanos fundamentalistas, num determinado momento, falaram, vamos destruir isso aqui. Aí o Dalai Lama se empenhou muito para que eles não fizessem isso, fez negociações, tentou de todo jeito, mas eles pegaram e explodiram ou demoliram, não sei o que eles fizeram, sei que eles destruíram a imagem, né? Aí foram entrevistar o Dalai Lama, falaram assim, né, achando que ele ia estar assim abatidíssimo, né, arrasado, porque afinal de contas ele tinha lutado muito para que aquilo não acontecesse, né? E aí perguntaram, e aí Dalai Lama, como é que ficou? Não sei o que, ele falou assim, não, era só pedra. Então, você entendeu? Quer dizer, ele tinha aquela consciência de que aquilo ali era um Buda, aquilo evocava nele uma devoção, evocava um sentimento superior, mas a partir do momento em que destruíram, ele não precisa ficar apegado àquilo. Ele pode soltar, olhar de outro jeito, entende? Então, isso vale para qualquer circunstância, entendeu? Em qualquer circunstância na vida, né? Qualquer tipo de coisa que você perdeu, ou que não acontecer de um jeito interessante, ou então, por exemplo, alguém que você julga assim, não, tal pessoa é insuportável, né? Se você tiver essa visão, você vai falar assim, ela não é insuportável, você vai olhar que vão ter outras pessoas que acham ela maravilhosa, mas eu acho ela insuportável, e isso me incomoda, e isso me desestabiliza. O que eu posso fazer? Eu posso mudar minha visão em relação àquilo, eu posso olhar para aquela pessoa de uma outra forma, né? Eu posso não deixar que a minha visão se congele, né? Porque quando a gente não começa a desenvolver sentimentos negativos por alguém, a gente só consegue olhar o lado ruim dele. Mas se a gente conseguir olhar o lado bom, a gente vai perceber que a gente tem essa liberdade de dar significado às coisas e que, portanto, a gente pode se libertar de incômodos nossos. Que as coisas causam incômodo a nós por causa da forma como nós as abordamos, do significado que nós damos a ela. Ficou claro? Certo? É essa que é a utilidade. É para que a gente reconheça que nós temos liberdade diante das coisas, né? Não são as coisas que nos fazem mal, é a forma como nós estamos nos relacionando com ela que não está equilibrada, ou não está na melhor sintonia. E isso está na nossa mão resolver. Porque a mente está vendo a mente. Aí que vem o ensinamento. Você entende? Você não está vendo uma pessoa chata, você está vendo uma pessoa que desperta em você sensações que te incomodam. E aí você tem a oportunidade de se aprimorar, de se aperfeiçoar, né? De dizer, bom, por que essa pessoa me incomoda? Inclusive o Dalai Lama também, ele tem um textozinho, depois eu vou até trazer para você dar uma olhada, chama Os 8 Versos que Transformam a Mente. Em uma das passagens ele diz assim, aqueles que mais te incomodam são os seus melhores mestres.
Porque se eles incomodam, não é porque eles são pessoas incômodas, mas é porque eles fazem brotar na gente pontos que a gente está precisando fortalecer, está precisando trabalhar para lidar melhor com situações que a gente não está sabendo lidar. Entendeu? Mas em todos os pontos que você se sente incomodado, é isso? Sim. No Petworth, se você se sente incomodado é porque você está vendo na pessoa a projeção da sua sombra. Ou seja, por isso que o Benício disse que é quem mais incomoda são os maiores mestres, porque é quem dá a oportunidade da gente olhar para o nosso lado ruim. Então, sempre que alguém te incomoda é porque você tem a mesma coisa, que está te incomodando e não consegue ver. E se você, sei lá, tipo, sentiu inveja de alguém por, sei lá, saiu melhor que você em alguma coisa? É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? A inveja, ela, inclusive, a gente estudou aqui, vocês estavam até viajando, mas é um dos 5 venenos mentais, né? E venenos por quê? Porque ela desestabiliza a gente, né? A inveja, ela, né? A pessoa saiu, você falou, saiu bem, né? E você tá invejando aquela pessoa. Então, o que que acontece? Uma forma de você purificar isso é você transformar a inveja em admiração. Porque o que é admiração, né? A admiração significa assim, poxa, em vez de eu ficar achando ruim que a pessoa teve um sucesso que eu não consegui obter, eu falo assim, o que essa pessoa, né, fez para obter esse sucesso? Porque existe uma lei de causa e efeito, né? Por que ele conseguiu, em vez de eu perguntar por que ele conseguiu e eu não consegui, o que pode ser feito para eu adquirir, se é que realmente eu quero isso para mim, né? Se é que realmente é o que eu desejava para mim. Né? Então, esse é um bom exemplo disso, né? Porque seja inveja, seja raiva, seja apego, qualquer coisa, é sempre a mente se projetando. Você entende? Se projetando em direção ao objeto que ela está observando. E quando eu falo objeto, eu estou falando de maneira genérica. Pode ser pessoa, pode ser gente também. Pode ser qualquer coisa. Ok? Bom, então ele continua dizendo assim... Portanto, temos a noção convencional de que existe um observador neutro olhando um objeto que existe por si mesmo. Então, isso é ilusão. Essa ilusão é que nós temos que acabar. Não existe um observador neutro. Entendeu? Existe uma mente fazendo com que a realidade surja de acordo com o conteúdo interno dessa mente. Né? Aquilo que a Bela falou ali. Ainda que a mente veja a mente, ficamos com a sensação de que há uma separação entre objeto e observador. Esse é o cerne do nosso problema ligado à ilusão do samsara. Samsara quer dizer esse nosso mundo material. Né? Temos a sensação de que o objeto é separado de nós e de que nós somos neutros ao olhar um objeto que evolui e faz tudo por si mesmo. Né? Então é igual esse exemplo que você deu da inveja. Não é que aquela pessoa desperte inveja, ou então não é que aquela pessoa seja uma pessoa perturbadora, né? Porque ela não existe por si mesma, entendeu? Ela só causa, ela pode causar perturbação em mim e outra ela pode não causar. Aquele comportamento pode ser até... Você já viu isso? Que pessoas assim, que um acha que o comportamento dela é condenável e o outro acha que é super elogiável. Já viu isso, não já? Então, se é a mesma pessoa e o mesmo comportamento, como que podem ter duas visões diferentes? É porque o objeto, ele não é separado do observador. Depende de como o observador vê. Entende? Eu já citei aqui um exemplo do Viktor Frankl, né? Que foi preso lá no Holocausto. Você estava nesse dia, Matheus? Que eu falei sobre. Viktor Frankl foi um judeu aprisionado pelos nazistas, né? Num campo de concentração. E ele começou a ver todo aquele sofrimento, né? Pessoas morrendo doentes, morrendo de fome, sendo maltratadas pelos carrascos nazistas, aquela coisa toda. E, em determinado momento, ele se deu conta do seguinte. Ele falou assim, eu posso me entregar a uma depressão aqui, né? E pedir para morrer, né? Ou eu posso olhar isso aqui, ele era um psiquiatra, já, né? Ele era psiquiatra, ou eu posso olhar isso aqui como um grande laboratório para eu estudar o comportamento humano em situações extremas. E foi isso que ele fez. Aí sobreviveu, quando a guerra terminou, ele saiu de lá, continuou exercendo a psiquiatria, escreveu vários livros, fundou um método baseado nesse estudo que ele fez dentro do campo de concentração, né?
chama-se, se não me engano, logoterapia, né? E viveu até os 93 anos de idade, mesmo tendo passado por todo aquele sofrimento, inanição, falta de comida, né? Falta de higiene, mesmo assim ele viveu. Porque de onde é que veio essa energia? Dessa capacidade que ele descobriu na mente dele de dar sentido diferente a algo que parecia que não tinha jeito. Se ele olhasse da maneira comum, ia dizer, não tem jeito, olha só, estamos presos aqui e sendo maltratados. Mas aí ele olhou para isso e falou assim, não, eu posso olhar para isso dessa forma, mas posso olhar de uma outra forma. Né? E ele olhou de uma forma otimista. Num cenário que parecia impossível olhar de forma otimista. Então ele exerceu essa liberdade que nós estamos falando aqui. Ele percebeu que a mente dele estava vendo a mente. Então quando a mente dele ficou otimista, começou a ver boas possibilidades num ambiente onde parecia que não tinha possibilidade nenhuma. Percebeu a utilidade? Ele sobreviveu. Né? E não só sobreviveu, deixou um legado para a humanidade. E ele era objeto de pesquisa lá, né? Ele foi usado como cobaia, inclusive, sabe? Igual usam um ratinho para fazer cobaia nos laboratórios, usavam seres humanos. Ele também foi usado e ele sobreviveu a tudo isso. Né? Então, isso mostra o poder que isso aqui tem, né? Quando você consegue perceber, né, que a realidade ela é maleável, sabe? Ela não está ali, ela não está imposta para você, entendeu? E aí o Lama continua dizendo o seguinte, né? Essa é a definição básica de ignorância. Então essa sensação de que o mundo externo existe independentemente da minha mente, né? Isso é ignorância. A ignorância começa com isso e depois cresce, porque não só ficamos presos a essa noção, como não vemos que ficamos presos. Então hoje, se você observar como as pessoas agem, como a sociedade age, ela não só não percebe que está presa a essa visão equivocada de que o mundo externo existe independente da mente, como ela não vê que está presa a essa visão. Então é uma dupla cegueira, você entende? É a ignorância e a ignorância da ignorância. Por isso que Sócrates falava que sábio é aquele que está consciente da sua ignorância. Então, por exemplo, nós aqui já estamos procurando ter um comportamento sábio, de olhar para a nossa ignorância, admitir a nossa ignorância. Porque quando eu admito a minha ignorância, o que eu vou fazer? Eu vou procurar meios para sanar isso. É igual como se fosse assim, estou doente, vou procurar remédio, preciso me curar. E os mestres espirituais, eles dizem, a pior doença é a doença da ignorância espiritual. E ignorância aqui não é sentido intelectual não, viu? Porque tem muita gente, a maioria inclusive, de pessoas com doutorado, com mestrado, muito instruídas, mas que não percebem essa verdade, né, de que a mente vê a mente. Né? Elas acham que tem um mundo externo lá fora e ficam se debatendo e lutando, achando que mudando o mundo lá fora, ela vai encontrar paz interna, quando na verdade ela só vai encontrar paz interna quando mudar o seu mundo interior. Entende? E o Lama continua, e é a partir dessa paisagem que todo raciocínio posterior se desenvolve. Não vemos a possibilidade de interação com o objeto, de transformação do objeto. Essa é a utilidade, Mateus, que você me perguntou. Quando a gente se conscientiza disso, nós temos a possibilidade de transformar o objeto. Né? Aquilo ressignificar. Né? Ele não está lá fixo, eu tenho essa liberdade. Ou qualquer alternativa quanto ao fato de que o objeto é inseparável de nós mesmos. Não percebemos mais a abertura, porque isso é uma abertura, porque significa a realidade está aberta, não está fechada. Né? Por isso que se usa a palavra prisão. Prisão é fechado, é trancado. Não, mas nós não estamos trancados. Só que a gente ignora que nós não estamos trancados. Nós mesmos construímos a nossa prisão, percebe? Por ignorarmos que há uma abertura, há uma possibilidade de mudar o significado da realidade. Fomos fisgados pela forma e pensamos, se eu tenho uma esfera e essa esfera é colorida, essa é a cor da esfera. Aqui ele voltou no objeto imaginado. Então eu imaginei um objeto. Aí vamos supor que eu imaginei uma esfera. Aí imaginei uma esfera azul. Aí a gente vai ter a tendência a dizer assim, essa esfera que eu imaginei é uma esfera azul. Mas aí o que ele vai dizer? Não nos ocorre, por exemplo, produzir conscientemente várias experiências. Agora a esfera é azul, agora a esfera é vermelha, agora a esfera é amarela. Então, a gente faz essa brincadeira com a nossa imaginação, mas a gente pode fazer essa brincadeira com o mundo real, o que a gente considera real. Entende? Nós podemos mudar a nossa visão das coisas, né? Como o Viktor Frankl mudou a dele no campo de concentração.
Aqui é uma mudança muito simples, né? Uma esferazinha amarela, azul, que eu estou imaginando. Mas, no caso do Viktor Frankl, você viu, ele promoveu um verdadeiro milagre, né? Ele estava numa situação de total, que seria de total desespero, né? E de repente passou para, a partir do otimismo que ele conseguiu desenvolver, ele passou a considerar aquilo uma grande oportunidade de desenvolvimento e de aprendizado, né? Podemos fazer isso como um exercício de liberdade, de criação, mas não nos damos conta. Esse é o problema, a gente não se dá conta de que nós temos essa liberdade. Depois de pensar sobre isso, seguimos para a etapa da contemplação. Fazemos a esfera mudar de cor, ou a transformamos em um cubo e depois transformamos o cubo em qualquer outra coisa. Aqui ele está falando para a gente fazer esse exercício mentalmente, né? Vou transformando a imagem aqui na minha mente. Podemos transformar o que está diante de nós. Neste exemplo abstrato, isso é fácil de ver. Encerramos a etapa da contemplação e simplesmente repousamos nesse conhecimento. E aqui termina esse capítulo, né? Então, o que é repousar nesse conhecimento? É guardar isso que nós tivemos a oportunidade de estudar hoje e observar na nossa vida cotidiana como é que isso se dá, né? Eu lembro aqui de um exemplo também que foi dado por um professor lá do SEB, que ele falou que teve uma época que ele teve um fim, né, de um relacionamento com uma moça, e ele estava sofrendo uma barbaridade, sabe? Ele estava assim, ele era apaixonadíssimo, e ele estava achando que ele não ia sobreviver àquilo. Aí um dia ele acordou, e por alguns instantes ele não se lembrou daquilo, sabe? E aí ele estava super alegre, feliz e fazendo as coisas. Aí dali a pouco ele passado assim uns 10 minutos, né, de acordado, aí ele lembrou assim, falou: ah, meu Deus, eu terminei meu namoro, eu estou sofrendo e tal. Mas aí ele se deu conta, eu falei: mas peraí, agora há pouco eu nem estava ligando para isso, por que eu não estava ligando para isso? Aí ele se tocou que toda hora que ele não estava pensando nisso, ele não tinha sofrimento. Então ele descobriu essa liberdade que ele tinha, entendeu? De não ficar apegado a um fato que trazia sofrimento, né? E aí ele começou a exercitar, obviamente, né? Porque isso não é uma coisa, não passa de mágica. Mas ele não só superou isso, essa separação, como mergulhou profundamente no estudo do budismo por conta disso, né? Porque ele falou assim: nossa, minha mente é livre, não estou preso a isso, eu sou livre, eu não preciso sofrer, né? Eu estava sofrendo por conta do significado que eu estava dando ao fato, né? Ao fenômeno término do relacionamento. E ele percebeu isso assim, por um acaso, foi um insight, né? Ele falou assim, aqueles minutos que ele estava assim, feliz, ele falou: pô, eu estava feliz porque eu não estava me lembrando, quer dizer, porque minha mente mudou o foco. E aí ele ficou encantado com isso, porque ele falou: eu sou livre, não tenho obrigação de sofrer, tenho outras alternativas, há uma abertura, há uma saída.